E aí? Ai, eu tô animada demais. Tô muito animada para esse encontro hoje. Eu acho que vocês não estão preparados para essa conversa. Tô aqui com a minha camiseta do Femenaria e eu tô muito feliz de trazer aqui hoje uma mulher incrível para conversar com a gente sobre um problema grave, sério e real nas nossas casas, nas nossas igrejas, que é a violência psicológica. Então, eu quero que a gente converse com a minha convidada mais querida, a Lid, para desmistificar algumas coisas, para saber como reagir a outras. E eu acho importante esse diálogo. A igreja precisa falar sobre a violência praticada contra a mulher dentro de casa. A gente precisa falar sobre a violência praticada contra a mulher nas igrejas. A gente precisa se amar, se cuidar e se proteger umas às outras. Então, eu convidei a Lid, ela é uma das fundadoras do projeto Cure. E é um projeto, dentre tantos projetos lá da Igreja Vivo por Ti, pastoreada pelo pastor Anderson Silva. E eu estou ansiosa. Deixa eu ver se ela já chegou pelo perfil do projeto aqui para falar com a gente. Ela é muito especial, essa menina. Ela ajuda muitas mulheres que chegam destruídas no projeto, ajuda a reerguê-las. Então, eu quero que ela se apresente para vocês. Já pegou sua água, Benção? Pega sua água. Sejam todos bem-vindos aqui. É por amor a vocês que a gente vem botar nossa cara a tapa e entra na brecha. Como diz os meus 10% pentecostais, a gente se coloca na brecha por amor a vocês. Então manda para suas amigas, manda para todo mundo da sua igreja. Eu creio que é um diálogo que precisa ser falado no meio da liderança, né? No meio da liderança. Para que a gente possa curar mulheres vítimas de violência. E a violência psicológica, ela, às vezes acontece até mesmo de nós para conosco, né? Porque é um sofrimento quando você sofre algum tipo de abuso na sua infância e não consegue se livrar dele ao longo da vida. Chega mais, Lid. Meu Deus, mulher! Oi, oi, boa Seja noite. bem-vinda. Obrigada. A sua beleza me constrange. Eu fico aqui sem saber como reagir a essa face. Meu Deus, Obrigada. socorro! Querida, seja muito bem-vinda aqui. Eu não tenho como expressar o sentimento que eu tô sentindo de ter conseguido trazer você aqui. O projeto Cure é um dos projetos mais lindos, assim, um dos que eu quero muito um dia conseguir me voluntariar, conseguir contribuir, porque eu acho que a gente precisa muito de mulheres cuidando de mulheres e ensinando mulheres a cuidar de mulheres, Sim, porque nós fomos enfraquecidas ao longo da história da humanidade. E eu creio numa igreja cristocêntrica que tem verdadeiramente Cristo como um alvo. E Cristo é um homem que amou-nos, resgatou-nos e tirou-nos do canto escuro e nos trouxe à luz. Né? Então, amém. Jesus trouxe para nós um protagonismo fenomenal que a gente precisa se posicionar. E não é uma ideologia feminista, por exemplo, que vai nos dar poder para isso, mas o Evangelho de Jesus. E ver vocês se unindo, um grupo de mulheres se unindo para levar o Evangelho a mulheres completamente destruídas, sem identidade, fragmentadas, sem ver saída, porque eu acho que a maior dor de uma mulher que se vê num relacionamento abusivo, por exemplo, é não ver saída. E aí vocês vêm como o próprio Cristo e dão luz e vida a essas mulheres. Então,
Eu quero que você se apresente para as minhas seguidoras e para que elas conheçam você e o Projeto Cure, para a gente começar a conversar. Tá bom. Prazer todo meu estar aqui. Vou tirar aqui que eu tô ouvindo mais. Eu sou a Lídia, sou a idealizadora e a coordenadora desse projeto, o Projeto Cure. Eu tô aqui ainda me recuperando da live anterior a essa que o pastor estava fazendo sobre adoção. E o projeto começou numa coisa que mescla muito o que a gente está vivendo agora, o enfrentamento da adoção na igreja. Ele começou quando eu e meu esposo acolhemos duas meninas na nossa casa, porque elas estavam passando um problema familiar e não tinham com quem ficar. Nós decidimos colocar elas no nosso lar. E elas vinham com um histórico de abuso. E elas passaram 36 dias com a gente, né? Depois disso, durante isso, elas sempre demonstravam muitos problemas a falar com o William, que é meu esposo, né? Elas tinham muito medo, receio, desviavam o olhar. Então, toda figura masculina assustava muito elas. E muitas falas sobre o casamento, sobre família. Elas contavam para mim, né, que queriam muito namoradinho, que tinha um menininho bonitinho na escola, mas quando falava de família, de casamento, parecia. Tá ruim o meu áudio? Tô vendo aqui. Tá falando, tá com eco. Eu tô ouvindo com eco também. Tá bom, vou tirar aqui. Dá para escutar? Melhorou muito. Ah, esse fone aqui eu também tava escutando, achei que era só eu, eco. Não, ficou bom. Quer dizer, eu Agora. ainda tô escutando o eco. Eu tô te Não sei ouvindo o que bem. que é. E a gente colocou essas crianças dentro de casa e começamos a identificar algumas coisas do abuso que elas traziam para casa dentro da igreja, com as nossas irmãs da igreja. Então, teve um dia que elas falaram para mim que não queriam casar, que esse sonho foi roubado delas no abuso, que elas tinham nojo de homens, né? Indo para a igreja teve um culto de mulheres e eu sempre fui muito receosa com cultos de mulheres. O chá das princesas do Senhor sempre foi um problema para mim. E nessa semana eu estava orando sobre isso, porque eu queria participar, queria ser resposta em comunidade com a igreja, mas sempre me via distante daquela realidade. E naquele culto eu vi as meninas que estavam sendo abrigadas por nós na fala da irmã que estava falando, estava dando uma pregação, né, de caráter testemunhal, falando sobre cura de traumas, mas eu não estava vendo cura ali, né? Eu estava vendo a necessidade de transparecer um testemunho que não existia, na verdade. A ferida estava bem latente. E aí a gente percebeu que tinha que fazer alguma coisa, o Cure nasceu dessa realidade, né? E a gente tem um trabalho muito grande para fazer. Fiquei feliz a sua disposição em ser voluntária. A seara é muito grande, são muitas questões para trabalhar. Nosso projeto ele é aberto para a comunidade, mas tem muito ao que ser feito dentro da igreja. A igreja ainda é um trabalho muito grande em relação à violência contra a mulher. Sim. Eu acho que se eu tivesse pertinho aí de vocês, eu já estava embrenhada nesse projeto junto com vocês, né? Mas estando longe, o que eu puder fazer para ajudá-las, contem comigo absolutamente. Bom, sempre quando a gente fala de violência psicológica, que é o nosso tema hoje, a gente sempre pensa num homem fazendo pressão psicológica numa mulher ou fazendo com que ela se sinta acuada. Isso é uma realidade, a gente sabe que existe muito isso, mas eu quero que hoje a gente também pense um pouco a respeito da violência psicológica que tem crescido muito, que é a da mulher. Né? A gente, como uma resposta a esse homem violento que a gente não entende, não sabe lidar, a gente tem sobrepujado essa violência. A gente tem crescido em violência na tentativa de se defender. E eu tenho visto casamentos serem destruídos. E assim, eu falo isso por mim, porque o meu casamento foi destruído por causa da violência psicológica que eu praticava. As humilhações, os envergonhamentos. Então eu falo de um lugar de conhecimento.
E eu saí do meu relacionamento, quando a gente se divorciou lá atrás, eu saí do meu relacionamento dizendo que o meu marido era abusador. Por quê? Porque toda vez que eu o violentava, verbalmente ou psicologicamente, a reação dele era agressiva. Né? A gente nunca se matou aqui dentro pela misericórdia do Senhor. A gente nunca se bateu aqui dentro porque Deus foi misericordioso. Mas a gente chegou a níveis de agressão verbal muito profundos. Sabe? Que a gente hoje já curou, mas levou anos pra gente curar, entendeu? Então, eu quero sim que a gente fale da violência psicológica contra a mulher, mas eu quero que nós foquemos na violência psicológica contra outro ser humano. Porque a gente tá nesse embate. E a mulher é muito manipulativa. Você sabe, eu sei, todas as mulheres sabem que a gente consegue destruir uma pessoa, né? Pelo falar. Então eu quero que tu fale um pouco disso. Como identificar que a resposta do outro não é uma resposta ao que eu tô fazendo, mas sim uma violência contra mim. Enfim, como eu identifico isso, né? Que eu não tenho responsabilidade sobre o que o outro tá fazendo comigo, entende? Sim. Então, hoje com essa questão ideológica muito forte do feminismo, né? A gente encontra uma dificuldade até mesmo para tratar a cura, a raiz do problema. Por quê? O trauma, ele se tornou uma bandeira. Então, é, não é, não é tratado. Não é, o cerne da questão não é a cura, é quem tem a razão. Então, a gente, lá no CURE, nós não gostamos de usar o termo empoderamento, porque poder sem responsabilidade é opressão, é domínio do outro. A gente gosta de falar de protagonismo. É você se responsabilizar por suas ações, é você se compreender como indivíduo e saber que as suas ações têm um efeito e que a ação do outro sobre você não pode ter um efeito X. Então, o protagonismo é sobre você, sobre o seu domínio, sobre a sua essência, sobre o seu propósito de vida, é você se enxergar responsável pela sua vida e ter controle das situações, sarar os seus traumas e viver o propósito que você tem de vida. O empoderamento já não traz tanto essa noção. É questão de razão, de domínio. E quando a gente fala de relacionamento, e somos cristãs, então temos aqui Jesus como centro. Se ele não estiver no centro, se não for para glorificar o nome de Jesus, nós sempre vamos querer manipular e oprimir o outro. Então, a ideologia feminista vem com um cargo muito grande de fundamentações para esse domínio, assim como o machismo faz também. Então, é muito fundamental que a gente tenha Jesus como centro, que não seja os nossos méritos, nem as nossas razões, nem a motivação seja o nosso domínio sobre o outro, né? Se for Jesus o centro, a gente vai conseguir mediar, renunciar e aprender o que é viver de forma conjugal, né? Uma aliança. É porque eu tenho a Então, impressão de que as pessoas falam muito, ai, como que eu faço para viver para a glória de Deus? Aí elas acham que viver para a glória de Deus é largar a profissão e ser pastor de igreja, é largar o marido e virar missionário, é sair pregando na rua com o microfone na mão. E viver para a glória de Deus tem pouquíssimo a ver com isso. E aí, me corrija se eu estiver errada, mas tem pouquíssimo a ver com isso. O que é viver para a glória de Deus? Eu estava meio estressada ainda há pouco, não sei explicar nem porquê. Meu marido veio falar não sei o que comigo, eu dei-lhe uma, sabe, coice de mula. Dei um coice de mula em meu marido. E aí, somos na boas mesma nisso. hora, nossa, olha, a minha ferradura, ela é polida e escovada. E aí eu me dei conta, eu falei assim, não, Jesus, que é isso? Eva dominando aqui? Que é isso? Não, eu abracei ele e falei, meu bem, olha só, eu não sei por que eu fiz isso, você me desculpa, me perdoa, eu te dei um coice à toa de graça, você não merece, eu também não mereço. Vamos resolver isso aí? Ok, resolvido. Pra glória de Deus. Não pra minha. Porque quem é que não gosta de dar uma patada, não é mesmo? Quem é que não gosta de ter em quem depositar suas frustrações, suas raivas, sei lá, seus problemas? A gente adora jogar em cima do outro, né?
Agora, a mulher, eu tenho a impressão de que é mais refém disso, Lid. Por algum motivo, talvez constitucional mesmo nosso, porque nós somos mais tendemos à docilidade, tendemos à submissão, né? Porque embora a gente negue a nossa natureza submissa, nós Sim. temos uma natureza geracional que tende à submissão. Então, como a gente tem isso, a gente tende também a ser mais vítima dessa violência psicológica. E assim, como que vocês lidam com essas mulheres que não conseguem respirar no meio de um relacionamento que as sufoca? Como é o direcionamento, assim, o que dizer? Porque essa mulher vai procurar ajuda na igreja, a pastora vai dizer, não, minha filha, ora, porque tá faltando fé. E não tem a ver com fé, tem a ver com posicionamento, tem a ver com resposta, né? Então, como é que vocês lidam com isso aí? Aqui, antes de tudo, né, ela é levada para a terapia, a psicoterapia, onde ela vai começar a se entender como indivíduo, a história dela, o que faz ela, por exemplo, ter perfis de escolha de cônjuge que é mais dominante, mais agressivo. E a gente, no pastorado, em contrapartida, fundamentando o que é a submissão. Porque, infelizmente, a gente tem um histórico de aconselhamento pastoral trágico da igreja brasileira, né? É como se tudo que tivesse escrito sobre casamento é mulheres submetam seus maridos. Então, um texto incrível que fundamenta um casamento funcional para a glória de Deus, uma família funcional. Então, quando a gente está falando de um casamento que funciona, não é só para dois. É o que a gente aqui sempre fala. Quando nós andamos em santidade, a gente beneficia o coletivo. Quando nós andamos em pecado, a gente prejudica o coletivo. Então, um casamento violento, psicologicamente, não só sexualmente ou fisicamente, mas o psicológico principalmente, porque é a maior forma de violência, né? Ele afeta filhos, ele afeta a forma com que seus filhos verão família no futuro, a forma com que seus filhos irão tratar outras pessoas, outros indivíduos. Então, é todo um organismo que é prejudicado porque não se entende o que é relacionamento à luz da Bíblia. Então, para uma mulher se submeter a uma missão, o cara tem que ter pelo menos a noção de uma missão. E muitas vezes não é o que acontece. Então, um homem que está lá escrito que ele tem que amar a sua esposa como Jesus amou a noiva, é uma responsabilidade que eu fico extremamente grata por Deus ter me feito mulher. Não é algo que eu queria enfrentar no juízo. E, da mesma forma, a submissão da mulher, né? Mulher, ame e honre seu marido como a noiva honra e ama Jesus. Então, são funções extremamente difíceis, extremamente lógicas, racionais e funcionais para a glória de Deus. Deus não foi aleatório a falar e a fundamentar isso para a gente. É assim que a gente é feito nele, é a nossa essência e é assim que funciona. Então, quando a gente começa a fundamentar isso nelas, para que elas percebam, junto com a psicoterapia, fundamentando o protagonismo delas, reforçando quem elas são, responsabilizando ela pelos seus erros também, a gente vai começando a trabalhar e a evoluir junto com elas nesse auxílio aos traumas, né, da violência psicológica. Sim. Então, eu tenho sempre a tendência de pensar sempre pelo lado da mulher, assim, porque, por exemplo, a proposta do meu Instagram, a proposta do meu trabalho aqui com as mulheres, é quebrar as ideologias feministas que dizem para elas que elas são superiores a todo o resto, né? Porque eu fui essa mulher. Até pouquíssimo tempo atrás eu era essa mulher que foi treinada, doutrinada, criada para ser uma esmagadora de outras pessoas, independente se era homem especialmente, né? Então eu venho dessa. Deixa eu tirar meu fone aqui para ser melhor. Sem fone? Melhorou, agora melhorou.
Então, assim, eu venho dessa educação de não dependa de homem para nada, homem não presta, é tudo vagabundo, todo homem trai, todo homem não vale nada. Então, assim, esmague todos e foque na tua carreira, foque na tua profissão, foque em você, no seu umbigo. Não só por uma mãe ferida, né? Mas por uma sociedade que luta com armas e não com a espada do evangelho, não com a espada de Jesus. Sim, sim. O meu trabalho principal no meu Instagram é esmagar mulheres. Porque o nosso ego tá tão grande que tá sufocando nós mesmas e a gente não consegue enxergar amor. Então, o que eu tô sempre dizendo? Humilhe-se. Primeiro para Jesus, depois para o seu marido. Mas não uma humilhação como a gente vê hoje, de deitar no chão pro cara pisar. Mas assim, ó, silencia, deixa brigar sozinho, não grita mais, não reclama mais, não faz nada. Se humilha e ora, 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 pede para Deus calar sua boca. Porque foi assim que eu converti o meu marido ao entendimento do ame sua mulher como Cristo amou a sua noiva, certo? Então, Sim. foi me humilhando e me reduzindo que eu devolvi o protagonismo ao meu marido, ele entendeu que ele é o meu cabeça e começou a agir organicamente como governante da minha casa e o sacerdote do meu lar. Essa foi a receita para mim, essa é a receita que eu creio para 90% das mulheres que estão em relacionamentos fracassando hoje, tá? Só que eu também preciso saber reconhecer quando eu tô sendo violentada. De verdade. Eu não fui violentada de verdade. Eu não sei como reconheço isso. Como é que você diz para essa mulher que está em casa hoje te assistindo que não importa o que ela faça, o marido dela pratica violência psicológica com ela? Como que ela pode identificar isso para poder procurar ajuda real mesmo ou chamar a polícia se for preciso? Existe uma diferença bem notória entre a discussão de casal, onde ambos têm uma fala ativa, onde ambos têm uma forma até agressiva dos ambos de se comunicar, e que é algo que ambos se mesmo que não aconteça, mesmo que a mulher possa recuar, não vou falar, isso é um direito e uma liberdade dela dentro dessa discussão. Na violência psicológica, ela não tem esse direito de recuar ou falar. Ela é oprimida, essa é a palavra. Ela é oprimida à fala agressiva dele. Então, eu até peguei aqui o conceito de violência psicológica do Instituto Maria da Penha. É considerado qualquer conduta que cause dano emocional, prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Então, é um tipo de discussão, por assim dizer, e que a mulher não tem essa opção de forma igual, debater, mesmo que seja de forma agressiva. Ela está sempre oprimida diante dessa conduta dele. E isso prejudica de várias formas, inclusive as traumáticas, né, que a gente trabalha. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e várias outras disfunções que a mulher vai desenvolvendo a partir dessas discussões, né, dessa opressão psicológica. Então, observando os pedidos de ajuda que eu recebo, eu percebo que a diferença gritante entre um relacionamento disfuncional que tem solução no momento que se coloca Cristo como centro, e um relacionamento realmente violento, tanto para o homem quanto para a mulher, porque também homens já me procuraram sem saber como lidar com suas esposas agressivas, é o medo. Eu acho que o termômetro é o medo. Você tem medo da pessoa com quem você se relaciona? Qualquer tipo de medo, qualquer sensação de medo, qualquer cheiro de medo é violência. Né? Porque uma coisa é uma reação que te causa raiva e te leva para o embate. Isso é um disfuncional. Uma coisa é você não saber o que faz e se encolher. Isso é medo. Então, eu acho que o principal termômetro é esse. E o medo, ele não transforma a vida de ninguém, pelo contrário.
ele só destrói. Então, essa mulher que se vê nessa condição e se permite, porque a gente tem que ter coragem de sair, a gente tem que ter coragem de denunciar e de procurar ajuda. E se você se permite continuar nesse lugar, esse homem cresce. E quanto menor você fica, maior a proporção dele sobre a sua vida. Sim. Então, eu sempre digo assim, ó, ao primeiro sinal de medo, corra. Porque não tem solução. Você casou mal, escolheu mal, ou o cara te enganou de um jeito que é mentira, você está vivendo uma mentira, então sai. Certo? É verdade, concordo com você. Então, o que eu quero falar mais, assim, né? Algumas pessoas suscitaram algumas perguntas e eu peguei umas principais, assim, que não lidam só com relacionamento homem-mulher. Eu não sei se é do teu escopo, mas eu acho que com certeza a gente consegue discutir sobre isso. Por exemplo, um querido mandou assim pra mim: mulher que finge emoções para coagir o parceiro. É violência psicológica? Porque, por exemplo, o cara disse não pra ela. Pra uma coisa que ela acha que ele tem a obrigação de dar. Aí ela chora, esperneia, faz escândalo. Isso é um tipo de violência também, né? Sim, fica muito mais óbvio se você hipotetizar o contrário. Se você colocar o homem nessa figura e a mulher na questão de estar sendo manipulada. Fica muito evidente para nós mulheres a violência psicológica por trás dessa hipótese, né? Mas é sim considerado uma violência psicológica. Toda forma de domínio, né? Eu penso também em violência psicológica de pais para com filhos. Você falou de 2 meninas que vocês acolheram aí na casa de vocês e que sofreram abuso, que já é uma violência psicológica absurda. Mas eu também vejo pais que coagem filhos. Por exemplo, tá? Uma mãe me procurou esses dias falando que a filha dela resolveu morar fora. E eu defendo isso. Eu acho que não é só o homem que tem que sair de casa aos 20 para cuidar da vida dele. Eu acho que a mulher também precisa sair para aprender a lavar as próprias calcinhas, porque senão, além de uma relação de codependência com esses pais, você os escraviza, porque eles têm que voltar a ter vida enquanto casal, enquanto indivíduo, e você não aprende a crescer, você não amadurece. Então eu também defendo a mulher que sai de casa para morar sozinha, não para fazer o seu apartamento, a sua casa de um prostíbulo, não é isso que eu estou falando. Estou falando de vida saudável, de você aprender o que é pagar uma conta, de você aprender o que é ter que cuidar da própria roupa, arrumar a própria cama e limpar a própria casa, porque não vai ter ninguém para fazer isso por você. E aí essa mãe me procurou para dizer que o que eu estava fazendo era muito errado. Porque a filha dela saiu de casa e aos 25 anos decidiu ser lésbica. E que ela, desde esse dia, estava tentando se matar. Porque ela não ia suportar viver com uma filha homossexual. Aí fiquei pensando, primeiro assim, né? A pessoa todo dia tenta se matar há meses e não consegue, e já tem um problema aí muito sério de psiquiátrico. E olha o tamanho da chantagem que essa mulher faz com a própria filha. Isso é uma violência psicológica grave, porque ela está dizendo assim, olha, a vida que você leva está me matando. Você, sendo o que você quer, o que você escolheu, está me matando. Então, olha que é muito difícil lidar com esse tipo de situação, né? Esse tipo de coação. E você já viu esse tipo de caso aí no Curi? A gente tá rindo aqui porque a gente sofreu mais ou menos a mesma coisa que vocês, só que no pastorado. Um casal não viviam a vida plena conjugal, eles não se deitavam, nada. E pouco de um tempo depois, a esposa se confessou lésbica e saiu de casa, teve traição e tudo. A gente aconselhou, não há o que fazer diante disso, divórcio. A mãe dela mandou uma mensagem para o meu marido, acabando com a raça, falando que ele não era pastor coisa nenhuma, que ele não poderia fazer isso. E por acaso, essa menina, ela confessou que ela casou para sair da casa da mãe. Nunca amou, não queria, não quis,
mas precisava se ver livre da mãe. Então, o maior medo dela, inclusive no divórcio, era ter que voltar para a mãe, para a casa da mãe e lidar com as pressões da mãe. E dentro do Cure também, a gente vê mulheres abusadas sendo potenciais abusadoras de seus filhos nesse sentido, de certa forma, culpabilizar eles por um relacionamento fracassado. Do tipo, eu fiquei com seu pai por vocês, para vocês terem um pai presente. Então, eu suportei violências por vocês. E é uma carga muito pesada para se descontar em filhos. Inclusive, crianças, e muitas delas, se elas pudessem escolher, elas escolheriam os pais separados do que uma mãe que sofre violência. Então, quando você coloca esse tipo de carga no seu filho, você também está sendo uma opressora, né? É uma carga muito pesada, um relacionamento abusivo depender integralmente dos seus filhos, né? É como se fosse culpa deles você estar vivendo essa situação. Eu lembro de uma circunstância que eu fui conversar com um líder meu de igreja, e eu lembro que eu pedi perdão para ele, e eu usei a seguinte frase, eu falei assim: querido, me perdoe pelas coisas que te fiz passar, porque eu fui uma... Gente, vocês não me conheceram, graças a Deus. Me perdoe porque gente doente só faz gerar gente doente. Gente violentada só faz gerar violência, né? Então, é muito importante a gente enxergar de uma maneira mais racional e coerente aquilo que a gente vive e faz, porque isso reverbera nos outros. Como que eu obrigo uma filha a ficar trancada em casa até o dia que ela casar? E se ela quiser ser celibata? Então isso não é uma opção? E olha, eu vou ser sincera pra você, pra mim, celibatário, gente, isso tinha que ser a primeira opção e não a segunda. Sabe? A gente tinha que ter isso como meta de vida. Viver para a glória de Deus e para levar o evangelho e só. Ai, Senhor, perdão. Mas, então eu condiciono os meus filhos às minhas necessidades ou aquilo que eu acredito ser o melhor para eles, ou eu crio eles para que vivam suas vidas. Sabe? E é uma situação muito difícil. Ó, uma das meninas mandou mensagem aqui para mim, falando assim, ó: como que eu lido com uma mãe idosa que tem 78 anos, suga as minhas forças, me chantageia, e porque eu não casei, eu não consigo sair de casa e tenho medo de sair e desonrá-la. As pessoas estão confundindo honrar pai e mãe com aprisionar-se ao pai e à mãe. Totalmente. A gente está discutindo essa questão da adoção e tem gente casada há 5, 6, 10 anos que é a maior preocupação. O fator principal para não adotar, segundo eles, é porque os avós não vão gostar da criança. Porque os avós não apoiam a adoção. Então, é um fator muito... Nós, mulheres, principalmente, nós temos uma submissão aos nossos pais que, às vezes, extrapola o que é bíblico. Eu sofri muito para poder quebrar isso. Uma dependência emocional muito grande da aceitação dos meus pais. E isso atrapalhava muito o meu protagonismo, a minha responsabilidade ministerial, o meu propósito de vida, por receio de aprovação deles. Então, de certa forma, assim, eu vejo hoje, né, que era a forma deles trabalhar em mim, me segurar, era por meio dessas pequenas ações. Então, hoje eu consigo identificar e frear. Eu tenho um propósito, eu tenho uma vida, eu devo satisfação, submissão ao meu marido e honra a eles. Então, eu respeito. Dei a eles a primeira netinha, que eu vejo que ser vô e vó é bom demais, é coroa mesmo, é a dor, né? É luxo. Glória a Deus por isso, mas de agora, tô casada, a partir de agora é outra vida, outro propósito. Meus planejamentos, minha casa, são meus do meu marido, é escolha minha, é responsabilidade minha diante de Deus, né? E realmente, pai e mãe, às vezes às vezes sempre, é muito frequente esse tipo de manipulação. Principalmente com a filha mulher. Honrar pai e mãe não é morrer de amores por eles. Sim. Não é lamber, babar, mimar. Não, honrar pai e mãe é: ô mãe, você tá precisando de alguma coisa? Ô pai, posso te ajudar em alguma coisa? Sim, ok. Não, vamos tomar um café então no domingo de tarde? É o tempo que eu tenho. Poxa, um homem veio me procurar esses dias
Ele é casado, tem 2 filhos, e o pai e a mãe ficam mandando mensagem o dia inteiro, ligando o dia inteiro, querendo saber onde ele tá o dia inteiro, querendo que ele vá dar atenção o dia inteiro. Aí eu falei pra ele, querido, você alimentou isso. Você permitiu, você autorizou e você alimentou. Então, assim, seu pai e sua mãe não são sua responsabilidade. É Você não é verdade. pai e mãe deles. E mesmo que fosse, eles têm a vida deles, assim como você vai ter. A gente esquece que a gente também vai ficar velho. A gente também vai ficar velho. E aí você vai fazer a mesma coisa com seus filhos? Sim. Então, assim, vaza fora! Vai-te embora! Vai viver a vida! O texto que geralmente as pessoas usam para dizer que é o homem que deixa a casa e a mulher não pode deixar, é aquele texto depois que Adão faz a poesia para Eva, que diz: então deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e tal. Aquele texto diz para nós também. Então deixará a mulher pai e mãe e se unirá a seu marido como uma só Sim. carne. Sim. Você acha? Vou ficar amarrado no meu cordão umbilical? Você acha? É porque, sabe por quê? Nós estamos estendendo a adolescência. Até os 30 hoje a pessoa é adolescente. É Isso é um verdade. problema. É verdade. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu passo para a próxima pergunta. Pode passar. Vamos passar à próxima pergunta. Eu não consigo compreender porque eu sempre acho que sou culpada pelas palavras dele. O marido deve ser, né? O que fazer? O que fazer quando a culpa é maior do que o entendimento? Manda ver aí, Lidy. Então, esse ponto aí, ele é o que mais pega no nosso trabalho, né? Eu atendi recentemente uma irmã na igreja que ela tá há 20 anos num relacionamento, acorda todo dia, 5 horas da manhã, serve ele na cama, cuida dele, como uma boa esposa. E há 10 anos ele trai ela. E há 10 anos ele sai e volta, sai e volta, sai e volta. E sempre nessa questão dela achar que ela está fazendo algo de errado. Então, eu não se sentindo mais mulher, não sou tão mulher assim, tá me faltando algo. E há 20 anos cumprindo a rotina de ser uma boa mulher, uma dócil mulher, entregando comidinha, roupinha lavada, zelando dele. E aí a gente tirou ele de cena. Vamos falar de você. E você? Quais são seus propósitos? O que você era antes do casamento? O que você é agora? O que você se vê em Deus? Suas metas pessoais? Suas metas vocacionais? O que você é? Não sei. Nunca pensei nisso. E geralmente essa pergunta, fora esse relacionamento, eu não sei. Então, muitas vezes a culpa é por se misturar tanto na identidade do marido, a achar que, de certa forma, ele é ela é ele, não nesse sentido da aliança plena, mas na falta de identidade pessoal. E isso me preocupa muito. Por isso que a gente põe tanto na tecla o protagonismo. Eu vi seu texto sobre autoestima e eu achei muito pertinente, muito relevante. Não é esse protagonismo egóico, mas é o que dá propósito à nossa vida, é o que nos torna funcionais para o reino, para nós mesmos, para nossa família e para Deus. Então, quando a gente perde a nossa identidade, quando a gente não sabe mais quem a gente fica muito mais suscetível ao que o outro quer fazer da gente. E casamento não é isso, não é uma entrega cega. Eu não sei quem eu sou e por isso eu me submeto a você. Eu deixo você fazer comigo o que você quer, não é isso. É porque eu amo o Senhor, eu decido te amar e juntos, em uma aliança, nós vamos fazer a fama de Jesus a partir daqui, da nossa família. Mas é necessário a gente se entender como pessoa, se entender como filha de Deus, para que a gente não carregue o fardo que não é nosso, que geralmente a violência faz, nos dá uma culpa que não é nossa,
Não foi nós que produzimos essa violência. Não fomos nós que nos posicionamos como abusadores, né? Nesse caso que somos vítimas. Mas a falta de identificação de quem você é faz você se perder no meio desse papel do casamento. Sim, e a gente se perde tanto que a gente não consegue nem mostrar mais para o outro o nosso valor, por mais que a gente sirva. Sim. Né? Vira um fazer pelo hábito de fazer. Sim. Talvez essa mulher faça e faça tão automático que para o cara também não faz mais sentido nenhum, né? Óbvio que nada justifica a falta de caráter. Nada. Porque antes de trair essa mulher, esse homem traiu o próprio Deus. E ele vai responder por isso no dia do juízo final. A gente tem que entender que o adultério... Por que eu não me preocupo com o meu marido? Cara, meu marido ele pode sair a hora que quiser, ele pode voltar a hora que quiser. Ele não faz, mas se ele quiser, ele vai. Eu vou dormir igual, vou comer igual. Sabe por quê? Porque o problema dele não é comigo. Eu sou filha de Deus. Ai, mas o meu marido não obedece a palavra. Mas eu obedeço. É sobre mim, não é sobre o meu marido. É sobre a minha obediência. É sobre o Deus que me honra. Não é sobre o meu marido. Então, se ele quiser ir... Desculpa o palavreado. Se ele quiser ir para um puteiro... O problema é dele. No momento que ele entrar aqui, o Espírito Santo vai me dizer que ele foi. Eu tenho plena consciência. Porque eu tenho um Deus poderoso. Entendeu? Claro, eu dou glórias a Deus que meu marido é um homem fiel e temente ao Senhor. Graças a Deus. Mas eu sei que essa não é a realidade de todas nós. Mas a gente precisa lembrar de 1 Pedro 3. E lembrar que nós servimos ao nosso marido por amor ao Deus que temos. Quando eu me calo... Ao invés de mandar catar coco. Não é pelo meu marido, é pelo meu Jesus. Exatamente. Quando eu deixo de brigar porque esqueceu de pôr o lixo fora. Não é por amor a ele, é por amor a Jesus. Então a gente precisa entender que um casamento não é sobre um homem e uma mulher. É sobre um Deus que tem um propósito. E esse propósito é a glória dele. Não tem a ver com a minha felicidade. A minha felicidade é uma consequência de um casamento dentro de um propósito. Exatamente. Não tem a ver com geração de filhos. Mô, pega a água. Eu trouxe aqui pra mim. A minha tinha acabado, ele trouxe. Não pode ficar sem água nas lives. Eu brigo com as meninas. Se elas estiverem assistindo sem água, eu brigo. Elas já sabem. Então, assim... O funcionamento de um casamento não é pela geração de filhos. Sabe? Eu recebo mensagens de mulheres que lutaram anos pela gravidez que não veio, inseminaram e, no fim das contas, o neném nasceu com algum tipo de doença. Por quê? Vamos falar sobre isso um minuto? Eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando sobre isso. E eu queria explanar sobre isso. Se você não quiser falar sobre isso, você vai falar assim. O que acontece? A pessoa ficou lá 5 anos tentando engravidar, saúde boa, tudo, mas o marido tinha problema com produção de espermatozoides. 5 anos tentando nada. Vamos fazer inseminação? Eu não sei qual é a tua posição, ok? A minha é contrária. Eu acho assim. Se Deus não te deu um filho, não é porque ele está te castigando. É porque não é a hora ou porque não é o propósito dele para sua vida. Às vezes o propósito dele para sua vida é adotar uma criança. Ponto. Então, assim, para mim, Viviane, tá? Não, Viviane, eu tenho exemplos na Bíblia que me mostram que Deus fecha o ventre do mesmo jeito que abre. Conheço mulheres que simplesmente confiaram, eram estéreis, tinham tirado trompa, o marido com problema e, num determinado momento da vida, geraram. Então, ou eu confio em Deus ou eu não confio. Essa é a minha opinião, ok? Não condeno quem faz, mas também não apoio, não. E ela fez inseminação. E essa criança nasceu com uma doença raríssima. E ela não consegue olhar para a criança e aceitar a criança como a criança é. Ela compara com a criança do outro que é saudável e dela não. E aí, assim, eu fico pensando assim, ó. É castigo de Deus? Óbvio que não. Deus não é mau. Deus é bom. Mas o que tem no coração dessa mulher para Deus permitir que venha uma criança nessa condição, talvez para quebrar nela alguma idolatria? O propósito do casamento não é gerar filhos. Filho é herança do Senhor.
no casamento. É uma herança, é pro teu benefício, pra longevidade do teu sobrenome. Mas o propósito não é esse. O propósito é uma só carne, um só espírito para a glória de Deus. Ter filhos é um mandamento, mas depende de Deus também. Não depende só de um útero e de um pênis funcionando. Então veja, eu quero tanto isso. Eu massacro o meu casamento, eu obrigo o meu marido a fazer talvez alguma coisa que ele não queira. Eu me faço uma violência psicológica absurda. Cara, tem mulheres que no momento que desistem engravidam. Porque o psicológico era tão violentado, elas contra elas mesmas, que o corpo respondia dizendo, não, eu não vou deixar gerar uma criança nessa cabeça maluca. Então, assim, como eu aqui, Viviane, meu Instagram é voltado para mulheres, eu acho que a gente precisa primeiro pensar o que está errado em nós também. Óbvio, gente, violência física é polícia, não estou discutindo isso. Em nome de Jesus, entenda o que eu estou dizendo. Agressão, violência, 190, 180, sai daí. Agora, e a tua responsabilidade quando você mesma é causadora da violência? E agora essa criança nascida? Entende? E ainda não entendeu que maternidade é propósito, não é amor. Não é exibir uma criancinha de lacinho na cabeça com um vestidinho igual da mãe. Não, cara, é propósito, você sabe disso, Lid. Você sabe disso. É propósito, é você ir lá no orfanato, por exemplo, pegar 2 crianças de 12 anos, que daqui 4 estão sendo expulsas de lá, e falar, não, vai ter educação, vai conhecer Jesus e vai ser adotado como eu fui, por Deus. Eu fui adotada por Deus, você foi adotada por Deus. Então tenha decência. Vai lá e adota uma criança. Eu não sei o que passa na cabeça. Me ajuda a entender, Lid. Eu não sei o que passa na cabeça das mulheres. Eu não sei. Sabe por quê? Eu nunca quis ser mãe. Eu não tenho isso de gerar uma criança no meu ventre. Eu quero adotar. Estou orando para o Senhor tocar o coração do meu marido, porque eu quero 2 de idade avançada. Eu quero adoção tardia. Então, meu marido tem que ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Mas, assim, gerar eu nunca tive. Então, eu não entendo essa idolatria. Eu não entendo por que tem que sair do meu útero, tem que sair do meu... Por quê? Me ajuda, Lid. Ai, eu precisava desabafar, amiga. Obrigada por me ouvir, meu Deus. Ai, Jesus. Aqui no Curi, a gente criou um apelido, né? Para essa situação, que é o bebê Messias. E é muito recorrente. Geralmente, a mulher ou o casal dispõe, assim, todas as suas expectativas de que a vida vai ser realizada, feita um sonho, quando gerarem um filho. Inclusive, muitas acham que o casamento vai ser resolvido a partir de uma concepção. Então, é natural de nós, homens caídos biologicamente, a gente quer ter uma prole, perpetuar nosso gene, e isso é o que faz a gente tanto pensar no bebezinho da nossa barriga. Mas hoje, no contexto de hoje, a gente não vê tanto como propósito. É mais um ganho da vida. É um objetivo, um luxo, um sonho. A maternidade e a paternidade. É como se para sempre você tivesse aquele bebê no seu colo, bonitinho, fazendo fotos pro Instagram. Fazendo chá de bebê. Então, a gente já teve casos da gente aconselhar a mulher, segura mais essa gestação, você tem que construir uma identidade mais forte do que você é. Você saber o que você é, para você, para o seu cônjuge, você trabalhar esse casamento, você restaurar esse casamento, ou você vê que esse casamento não vai para frente, assumir a partir das violências já vividas e passar para outra. E não, o filho vai resolver meus problemas. Então, gravidez, tudo lindo, bonitinho, algumas dificuldades fisiológicas, tudo bem. Nascimento, tá. Depressão pós-parto. Aí já começa aí.
tudo bem, vamos vencendo, Aí passa a fase, o bebê cresce, gente. Bebê vai dar dificuldades, bebês vão dar problema, vão virar crianças, vão ter crises existenciais, vão ser adolescentes. Então, Não, não se dinheiro. sustenta. Filho é propósito. É a flecha na mão do arqueiro. A gente lança, cria fundamentos, aponta a mira, aprende, afia, sabe onde vai lançar e solta. Não é nosso, é para a glória de Deus, é para a fama de Jesus, é para isso que a gente tem filho. Nós cristãos temos que fundamentar isso. Eu acho que a nossa vida, nós estamos tão perdidos porque nós não abrimos as nossas Bíblias. A gente confia no coach que tá fazendo o videozinho, no psicólogo que tá fazendo o vídeo, no pastor que tá fazendo a pregação. Então a gente é muito efeito manada nesse sentido. Nós somos crentes a partir do que ouvimos e não a partir de um relacionamento com Deus. Porque se a gente começar a entender que nada do que vivemos, do que somos, do que sentimos é para nossa glória, é do nosso mérito, temos benefício porque Deus é bom, mas é tudo sobre Ele, tudo na nossa vida seria ressignificado, inclusive as nossas dores, para a glória de Deus. É por isso que a gente fala muito em transformador em testemunho. Enquanto a gente estiver procurando atalhos para nossa felicidade, sendo filhos, sendo inseminação, eu não tinha uma opinião formada até começar a ler o livro sobre adoção do Russell Moore. E ele fala, né, sobre esse nosso narcisismo pela nossa genética, que a gente se afunda em dívidas, são valores altíssimos. A gente idealiza uma criança fora da realidade de perfeição. Então, hoje a gente escolhe a cor do cabelo, a cor do olho, a genética mais perfeita, livre de doenças. E num relacionamento, numa vida conjugal saudável, isso jamais aconteceria. É soberania de Deus em tudo. Então, você não sabe se você vai ter filho deficiente, se você vai ter gêmeos, se você vai ter um filho saudável, você não sabe. O que você pode saber mais ou menos é a partir da sua etnia e do seu esposo, a cor do cabelo, a cor da pele do seu bebê. Mas o resto é soberania de Deus e acreditar que aquilo é bom e a criança que vier por um propósito. Então eu acho que... A gente... Ai, Lidy do céu, esse assunto, vamos fazer uma live falar disso, Lidy? A questão para mim é mais grave, é que assim, a gente está tomando o lugar de Deus na geração dos nossos filhos. Quando a gente opta por uma inseminação artificial, duas coisas acontecem. Você decide a hora, o tempo, o lugar. Fora que todos esses experimentos estão gerando clonagens. Gente, vocês não têm noção do que é clonagem? Isso é muito sério, isso é muito grave. E além disso, a gente está usando, sem saber, métodos de inseminação abortivos. Então a gente age como Deus, quer dar vida como Ele e tirar. Elimina a vida. Ai, mas o método FIV, você insemina lá 4, sobra 2, você congela. Quem consegue bancar isso? Eu e você? Meras mortais? E você vai confiar no médico? Você confia? Você acredita tanto assim no homem? Sabe? Para acreditar que aquilo está sendo verdadeiramente feito, que não estão vendendo teus filhos por aí, que não estão pegando mães desesperadas, mulheres sem Deus no coração e ganhando dinheiro em cima da tua genética. Você não sabe. Maldito aquele que confia no homem. Então, assim, em nome de Jesus, a gente tem que parar de idolatrar. Sara demorou 90 anos, 80 anos, sei lá, milhões de anos. E Deus deu porque era um propósito, era uma promessa. E quando ela tentou tomar o lugar de Deus na vida dela e fazer do jeito dela, o que aconteceu? A gente está vendo até hoje guerra e morte e sangue por causa da decisão errada daquela mulher. Então, assim, a maternidade não é para tua satisfação pessoal. Cara, ter filho é difícil pra caramba. Aí esse filho chega lá nos 13 anos, diz pra você que a sexualidade dele não é a que você espera. Ou diz pra você que ele não gosta mais de Jesus, que Jesus que vai
com a Conchinchina que ele vai viver a vida dele. Ou vira um drogado, ou vira... Cara, pelo amor de Deus, ter filho é muito difícil, sabe? Então, assim, deixa Deus trabalhar, porque se você toma o lugar de Deus no começo, você perde a rédea, acabou, você perde tudo. Você perde tudo. É muito grave, você perde tudo. Eu fico desesperada com esse assunto, Lid. Eu não dou conta. A gente está chegando na nossa hora já. Então, eu queria que tu encerrasse dizendo o seguinte para nós aqui. Estou num relacionamento abusivo. O que eu faço? Seja homem, seja mulher, eu estou sofrendo agressão psicológica, eu estou sendo violentado verbalmente, eu tenho medo. Eu volto para casa com medo do que eu vou enfrentar. O que é que eu faço? Porque não é toda cidade que tem um projeto Cure. Não é todo lugar que tem mulheres como vocês para auxiliar. Então eu faço o quê? Qual é a primeira coisa que vocês recomendam que faça? A denúncia sempre é a nossa primeira fala. Denuncie 180. Mas a gente sabe que isso é muito mais complicado do que falar denuncie 180. Então, se você tem provas concretas, se você precisa ir fazer qualquer coisa na delegacia, se possível, leve um advogado, isso vai facilitar muito a sua vida. O que tá tendo até uma live agora, 9h30, né, sobre violência sexual, lá com o pastor, com as meninas do Nossa História Cure, né? Curam, com os advogados. Então, sempre que puder levar um advogado, leve. Se tiver instituições, procure projetos como o Cure. Conte pra gente de confiança, para amigos, pessoas que vocês sabem que têm saúde emocional para te aconselhar. De preferência cristãos. Não escutem pastores que falam para você ir para casa orar que tudo vai se resolver. As coisas não são assim tão fáceis. Então, se seu marido te desonra num nível de que você tem medo, de que te congela, de que você tem medo de que se agrave para uma agressão física, isso não é normal, isso não é aceitável, isso é crime. Esse tipo de conduta é violenta e é configurada crime. Então, denuncie. Procure auxílio psicológico. Tem as unidades de proteção à mulher, os CEANs da vida. Se eles não te atenderem, procure projetos. Se você é de Brasília, a gente está à disposição. Em Goiânia também, a gente está à sua disposição. O Projeto Cure para ajudar. Infelizmente, hoje, esse é o nosso limite, né? É até onde o Projeto Cure pode ir, é DF e Goiás. Goiânia. Nem é o Goiás todo, é só Goiânia que a gente consegue. Orem por nós, né? Agora não é um conselho, é um pedido. Nós queremos e precisamos expandir o nosso trabalho. Então é muito triste quando a gente recebe uma mensagem de Belo Horizonte, do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, não conseguimos atender. Somos poucas pessoas. Não é fácil achar trabalho, gente que quer trabalhar, voluntários que são pessoas comprometidas, pessoas sérias. A gente recebe muito voluntários com demandas psicológicas. Então, a gente geralmente são potenciais pacientes, bem mais do que voluntários. Mas, voltando ao meu conselho, procure pessoas de confiança, familiares, não guarde segredo, compartilhe o que você vive em casa. Isso vai te deixar mais segura, isso vai fazer com que as pessoas te cobrem posicionamento, vai te deixar mais protegida, assegurada, né? Uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio é sempre muito importante. Denunciar e procurar ajuda psicológica é muito importante. Lídia, as meninas, as psicólogas que atendem com vocês não fazem atendimento online psicológico? Então, elas fazem, mas nós temos muita gente no DF para atender. E a gente precisa capacitar mais voluntários. Isso é um trabalho muito metódico, porque a gente não pode trabalhar com erros dentro do CURE. A gente está trabalhando com vidas e com traumas. Somos muito chatas, muito rigorosas na nossa escolha. Analisamos currículo por currículo. Infelizmente, hoje nós não podemos pagar voluntários que são qualificados. Então, ainda é um processo lento conseguir pessoal, mas a gente vai avançar em nome de Jesus. Nós fazemos tudo para a glória dele, acreditamos
que essas vidas estão sendo transformadas, mulheres estão saindo e ajudando outras mulheres e perpetuando o nosso trabalho. Então, por mais que hoje seja pequeno, a gente vê que grandes coisas vão acontecer em breve. Amém. Contem comigo para o que vocês precisarem. Eu não sou psicóloga, mas eu sou uma mulher cristã que ama a Igreja de Jesus. Então, precisando de nós, da minha casa, da minha família, conte comigo. Ô, Lid. Eu senti muita falta da Beatriz, ela é a nossa psicóloga e coordenadora do projeto. Ela está no período sabático, acabou de sair da residência dela, que ela fazia. Está 3 anos trabalhando muito, desenvolvendo toda a nossa metodologia científica. É tudo muito ético, baseado em questões científicas, tudo certinho, de acordo com o que a psicologia exige. E agora ela está tirando um tempo de descanso, porque em maio ela vai voltar para trabalhar integralmente no Cure, para a glória de Deus. Ela deve estar assistindo, um beijo para ela. Eu chamei. Porque assim, ó, eu conheço a Beatriz pessoalmente quando eu estive em Brasília. Ela estava no Hub. Eu vi assim, oi, 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 oi. Aí depois eu soube que ela era. E aí eu falei com ela. E ela disse para mim que ela estava saindo de férias, que ela precisava de um tempo de descanso e tal. E aí eu acho que foi ela que comentou comigo de você. Falou assim, olha, mas a Lid, ela tá disponível. Então você fala com ela que eu tenho certeza que ela vai querer. E aí, eu acho que eu já tinha te visto. A gente sempre vê, né? Quem segue os projetos do Anderson tá sempre vendo as mesmas carinhas. E aí eu fui atrás de você. Enfim, você é incrível. Todo mundo fala muito bem de você, a Rai, a Ana, a Thaísa, todo mundo fala muito bem de você. E eu fiquei muito feliz que você aceitou esse convite. Primeiro porque ficar 1 hora aqui olhando para essa beleza monumental que é você é um prazer enorme. E uma mulher que se dedica a mulheres. Eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo demais. Agora, eu tenho mais uma pergunta para você. Se eu sou uma pessoa procurada por alguém que está passando por problema, como eu posso ajudar? Porque assim, eu tenho a impressão de que a única coisa que eu posso fazer é falar de Jesus para essa pessoa. Porque eu fortaleço ela em Cristo para que ela tenha forças para sair de onde está. Porque eu não posso trazer essa pessoa para minha casa, assim. Não é não acontece assim, não é assim que funciona, né? Eu não posso sair trazendo todo mundo. Então, o que você sugere, assim, se eu hoje for procurada por alguém que sofre violência em casa, o que eu faço? Porque eu não posso nem eu mesma denunciar. Posso? Pode. Agora você pode. Então, eu não fala. sei como é que funciona aí, mas aqui no DF, se te contam, você pode fazer a denúncia. Ela pode ser até anônima, você pode denunciar sim. Mas o meu conselho sempre é: mantenha contato com essa pessoa, fortaleça ela da forma que você puder, de estar sempre incentivando ela à denúncia, sempre estar batendo no martelo do protagonismo, que essa mulher precisa se ver como mulher e como indivíduo, esteja sempre em oração e incentive ela a procurar ajuda profissional, sempre. Muita gente entra em contato com a gente pedindo para a gente falar com a mulher que está sofrendo abuso, porque se a gente conversar com ela, vai convencer ela. Não funciona assim, nunca funcionou. A gente precisa que essa mulher, ela tome a decisão. É o que acontece em todo milagre, é quando a gente decide, quando a gente toma a postura. Foi o que aconteceu com a mulher que tocou as vestes de Jesus. Foi com o que acontece com a nossa conversão, quando a gente tem a decisão de aceitar Jesus como Salvador. E no trauma é a mesma coisa. Nós precisamos decidir sair dessa situação. Só assim vai ser eficiente. Mas o que a gente pode fazer como terceira pessoa nessa ação é estar sempre incentivando ela a tomar uma posição, a tomar uma postura. Ai, que tempo bom. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Foi um prazer enorme conversar contigo. Me chama para fazer mais live, eu quero todas que eu puder. Gente, essa é a segunda live que eu faço na minha vida toda. A primeira foi terça-feira. Tô aqui me tremendo toda porque eu não tô habituada.
Mas acho que tudo saiu bem, graças a Deus. DF para o mundo, querida. Você precisa abrir a boca e falar, porque você tem muito amor para passar, muito conhecimento, muito entendimento, muito discernimento. E nesse momento que nós estamos vivendo do online, né, do prisioneiros em nossas próprias casas, a sua voz vai ter poder e eficácia. E eu creio nesse meio, nesse recurso, para a gente poder alcançar pessoas que jamais imaginaram poder ser alcançadas. Então, muito obrigada por ter estado aqui. Já quero deixar reforçado o meu convite para que você venha mais falar comigo. Quero que você falar sobre a adoção de filhos. Quero que você venha levantar a bandeira do evangelho comigo aqui. Quero... Beatriz! Volta de férias e me chama, me avisa, para a gente poder falar, para alcançar mesmo essas mulheres, porque nós somos muito amadas. E a gente precisa tomar consciência disso, né? Amém, amém. Muito obrigada, Vivi. Também a gente está sempre aberto para você. Foi um prazer. A gente sabe que você é um mulherão. Quando eu até comentei com a Raia, falei assim, gente, ela é muito humilde, caramba, eu tô com medo de fazer a live e falar besteira, mas deu tudo certo. Menina, ô louco você, mulher. Legal, Você é prazer estar aqui, viu? prazer todo meu. Me sinto honrada, aprendi muito contigo hoje. Eu espero continuar. Quero te dar um abraço, viu? Assim que a gente puder. Você é uma Tá fofa, ótimo. sua família é linda. Tô apaixonada! Lid, seja minha amiga! Já somos, já somos. Meninas, obrigada por terem vindo até aqui, obrigada por terem investido tempo em nós, porque a gente está aqui por amor a vocês, por amor à igreja, por amor a Jesus. Espero podermos continuar caminhando juntas para a honra e glória do nome dele. Amém? Amém. Beijo, meu bem, fica com Deus. Ah, e Keila, obrigada por ter estado aqui conosco. Pastora Keila, maravilhosa, estava aqui. Você acha que eu não vi? Eu vi! A Keila, gente, a Keila, ela me... Ai, eu fico constrangida. Eu vou desligar, porque senão eu choro. Um beijo. Beijo.